Internacional contra a Homofobia é comemorado em 17 de maio. A data foi criada depois que a homossexualidade deixou de ser considerada doença. O BC Comunidade desta semana vai ser especial ao Dia Internacional contra a Homofobia. Nós vamos começar o programa conversando com o Fernando Lisboa, que é coordenador do movimento LGBT nacional, que vai começar contando pra gente então se ainda existe preconceito. Boa noite, Fernando. Boa noite, Gabriele. Sim, respondendo a sua pergunta, infelizmente ainda nós enfrentamos um preconceito gritante na nossa sociedade. Mas esse preconceito, Gabriele, nada mais é do que falta de conhecimento. É a ignorância das pessoas, é a dificuldade das pessoas terem em saber relacionar-se com o público LGBT. E por isso que é importante esse bate-papo aqui, que vai enriquecer conhecimentos para que pessoas possam saber como que é a vida, como que é o jeito de ser e de viver de um homossexual hoje nesse país. Fernando, vamos então tirar uma dúvida do que é orientação sexual e identidade de gênero. Olha, isso é uma pergunta muito importante. As pessoas, na verdade, precisam saber distinguir, a questão de a orientação sexual da pessoa, a identidade dela enquanto pessoa. Eu me identifico, por exemplo, como um homem masculino, porém sou um homossexual que me atraio por pessoas do mesmo sexo. Eu sou um homem que gosto de homem. A minha orientação sexual é masculina e eu gosto de me relacionar com homens. Então, a minha orientação passa justamente pelo meu desejo. A minha identidade é masculina. Agora, a questão do gênero é quando você, na verdade, se identifica com o sexo oposto. Eu, se fosse uma transexual, por exemplo, num corpo masculino, porém com a minha identidade relacionada à mulher, ao sexo feminino. Então há essa diferença. Eu ter a identidade masculina ou eu ter a identidade feminina. A minha orientação sexual, ela independe muito porque é do meu íntimo, de fora o íntimo. Você disse que ainda existe bastante preconceito, mas e como que está a questão do mercado de trabalho? Existe preconceito também no mercado de trabalho? Veja, Gabriela, isso ainda é um problema, ainda é um tabu muito grande a se quebrar na nossa sociedade. As pessoas ainda medem as outras pela sua condição, pela sua orientação sexual. É muito estranho você falar disso ainda no mercado de trabalho, porque você bem sabe que há muito pouco tempo a mulher também vinha ocupando um espaço no mercado de trabalho. Mas isso vem numa luta constante, uma luta de informação à sociedade, em que as pessoas fazem parte de uma sociedade num todo. Então, na verdade, hoje, o mercado de trabalho, ele se fecha para o público LGBT em virtude de questões preconceituosas, muitas vezes voltadas por questões religiosas. Então, as pessoas, por não saber lidar com o público LGBT, não oferecem espaço, não oferecem condições de trabalho e não medem a capacidade da pessoa pela capacidade, e sim pela orientação sexual dela. Eu sempre costumo dizer assim, que o que importa para mim, enquanto pessoa, é o que eu faço em pé. O que eu faço deitado é problema meu. Fernando, e o que você acha que poderia ser feito, então, para melhorar essas questões aí, para melhorar a colocação no mercado de trabalho? Veja, é muito importante que as pessoas... Essa entrevista, por exemplo, vai elucidar muitas dúvidas. É importante que as pessoas, como eu disse, saibam lidar com o público LGBT. Nós não somos uma anomalia social, nós não somos um ser estranho, um extraterrestre. Somos pessoas normais que temos sentimentos, que temos ações, reações, somos tão competentes quanto outras pessoas. Na verdade, o que se precisa trazer a informação para as pessoas é que o homossexual, ele não quer privilégio. Nós não precisamos de privilégio. Nenhum privilégio é bom. Nós queremos igualdade. Igualdade de direitos. Igualdade que é assegurada, inclusive, pela Constituição Federal, no seu artigo 5º, onde diz que todos são iguais perante a lei. Já lá em 1990, então, em 17 de maio de 1990, a própria Organização Mundial da Saúde retirou do seu rol de doenças a questão da sexualidade. Porque se falava-se homossexualismo, fazendo uma adenção como se fosse uma doença. Nós não somos doentes. Eu não nasci doente, até porque eu não consigo passar essa doença para ninguém. Ela não é transmissível, ela é de fora o íntimo. Então, a sociedade precisa entender que a sexualidade da pessoa não é uma doença. Eu não sou um anômalo, eu sou um cidadão comum, assim como você, que tem as suas pretensões, que tem os seus desejos e que eu respeito. Eu aceito e respeito as suas orientações. É muito crítico a condição das pessoas de ficarem taxando ou colocando rótulos, de você ser isso ou de você ser aquilo. Na verdade, a sociedade precisa absorver as pessoas como cidadãos e não necessariamente como héteros ou homos. Nós não podemos ser medidos dessa forma.
E esse 17 de maio é importante, então, para a conscientização das pessoas. Sim, é um marco mundial, é onde o mundo vai falar contra a homofobia, porque tenho dados de 2015, onde foram mortos 354 homossexuais nesse país, mas foram mortos aqueles que foram registrados como um ataque homofóbico, fora aqueles que não são registrados como ataque homofóbico. Por exemplo, um latrocínio, que é um roubo seguido de morte, as pessoas, a polícia registra como latrocínio e não como homofobia, não motivado pelo ódio, né? Porque, na verdade, muitas vezes, as estatísticas policiais são mascaradas a nível Brasil. Nós temos hoje 350 homossexuais sendo mortos todos os dias nesse Brasil, nesse país, pessoas sendo mortas, ceifando vidas, pela simples condição ou simples orientação sexual. As pessoas, na verdade, elas até lamentam, mas enquanto ela não tem no seu seio familiar alguém que ela possa chorar por essa pessoa, aí que ela vai poder tomar uma posição. A homofobia é uma violência de ódio que impõe sofrimento não apenas a lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, mas também a seus familiares e amigos. Uma agressão contra mim, contra você e contra todos nós que acreditamos num país melhor. Depois do intervalo, nós vamos conversar com a Ana Paula Barreto, que é presidente da Associação de Travestis e Transsexuais de Balneário Camboriú. Agora o BC Comunidade vai para um rápido intervalo. Não saia daí que nós já voltamos. Estamos de volta com o BC Comunidade. O programa desta semana é especial, é 17 de maio, Dia Internacional de Combate à Homofobia. Nós vamos conversar agora com a Ana Paula Barreto. Ela é presidente da Associação das Travestis e Transsexuais de Balneário Camboriú e vai contar um pouquinho pra gente também como está a questão do mercado de trabalho. Então, amiguinha, na verdade, o mercado de trabalho para as travestis e as transexuais aqui em Balneário Camboriú, não só aqui, mas a nível Brasil, é péssimo, é horrível. Porque tu não vê nenhuma transexual, uma travesti dificilmente trabalhando numa loja, no mercado, em algum lugar. Na verdade, as pessoas só não vê como prostituição. Principalmente, não só os homens, mas a nível das pessoas em geral. Nos vê só como venda sexual, entendeu? Eles não veem que uma travesti, uma guria trans, uma transexual é capaz de fazer alguma coisa, entendeu? Profissionalmente, como qualquer outra pessoa heterossexual. Eu tenho amigas minhas trans que já são formadas, fazem direito, outras até em jornalismo, mas vocês não veem elas atuando nessa praça. Por quê? Porque eles acham que simplesmente por ser uma guria trans, uma transexual, elas não têm competência, não é suficiente, profissional suficiente para poder exercer a profissão que elas se formaram. Então isso eu acho uma injustiça.
uma injustiça nos ver só naquele foco, na venda sexual. As gurias trans e as transexuais têm que estar simplesmente só ali, na prostituição, se vendendo. Então eu acho isso um absurdo, em pleno século XXI, as pessoas nos verem dessa forma. Você acha, então, que existe muito preconceito ainda? Existe muito preconceito, principalmente no mercado de trabalho, com certeza, porque se eu, que sou principalmente, moro em Balneário há 15 anos, trabalho com a ONG das travestis e transexuais já há 10 anos, né? Então, 8 anos eu já sou a presidente da ONG delas, a liderança trans de Balneário Camboriú e região. Não consigo emprego, imagina elas que não são nem vistas, muito menos não são nem conhecidas. Né? Eu já sou uma pessoa conhecida do meio, lido com pessoas que já são de nível bem superior, pessoas muito importantes, que me conhecem, até donos de lojas e tudo mais, de hotéis, não sei o quê. Eu não consigo um emprego para mim, imagina para elas. É muito mais difícil ainda. Então, o preconceito no mercado de trabalho para as gurias trans e as transexuais realmente é muito grande. Na verdade, você vê mais os gays de identidade de gênero masculina, eles são mais fáceis para conseguir um emprego, mas as gurias trans e as transexuais realmente é muito difícil. Ana Paula, a gente estava conversando um pouquinho antes do programa e você me contou a sua história. Eu queria que você também contasse para os telespectadores a sua história de como você resolveu virar trans, então. Como eu resolvi virar trans, como eu te disse, né, eu estava conversando contigo, eu já venho de uma família bem de vida, uma família bem estruturada, rica. Na verdade, a minha mãe queria ter um filho só. E o meu pai, de tanto insistir, queria uma filha mulher. A minha mãe acabou engravidando de tanto ele insistir, porque o sonho dele era ter uma filha mulher e colocar esse nome de Ana Paula. E ele beijava muito a barriga da minha mãe, minha filha mulher, que ele queria muito ter um casal, né? Aí acabou nascendo eu, um gurizinho, minha mãe disse que ele ficou meio tristinho assim na hora, mas não, é meu filho, eu vou criar e tal. Só que com o decorrer do tempo, eu fui me identificando de muito diferente do meu irmão. Que eu estava naquele corpo, aquele gurizinho, mas num corpo feminino, numa alma feminina. E eu perguntava muito para minha mãe e para o meu pai. Eu falava, nossa, mas por que eu sou igual ao meu irmão? E eu não gosto de fazer as mesmas coisas que eles fazem. Eu vejo até os amiguinhos deles, eu sinto vontade de abraçar, beijar na boca, e ele não, o porquê disso, né? E o meu pai e minha mãe às vezes não tinham nem muito como me explicar. Às vezes eles falavam, é porque isso é passageiro, vai passar. Eu via muito isso. Mas quando eu já fui pegando a idade da adolescência, eu via que aquilo não saía de mim, continuava. Que no tanto eu comecei com 12 anos, em vez de eu me tornar um adolescente masculino, um gurizinho igual ao meu irmão, eu já fui me transformando numa mulher. Eu já tinha vontade de ter meu cabelo crescer, de usar as maquiagens da minha mãe. No tanto que eu comecei a ter contato com outras travestis mais velhas do que eu, outras gurias trans mais velhas do que eu, com 15, já 16 anos, 17, 18, já toda transformada, linda. E eu sempre achando o corpo da mulher perfeito, muito lindo. Eu gostaria de ser igual e eu comecei a tomar hormônio feminino escondido. E aquilo já começou a dar formas no meu corpo, já começou a criar seios, nunca tive pelo, a voz a nunca engrossar. Então eu já comecei a me transformar naquele mulherão. Então aquilo também, o meu pai e a minha mãe então via que aquilo não era uma coisa só de criança, que realmente ia ser passageiro, né? Que aquilo era uma coisa que estava realmente dentro de mim. Né? Foi onde eu fui me transformando numa trans. E o mais engraçado é que eu achei que o meu pai aqui queria ter mais preconceito, mas foi o que mais aceitou de cara, assim. Porque eu acho que o sonho dele, tanto de ter uma filha mulher, ele me aceitou de cara. Ele falou, não, você é minha filha, eu te amo do mesmo jeito, vou lutar contra o mundo, com tudo e com todos, junto contigo. E eu falei, e foi aonde eu falei, então tá, pai, já que o sonho do senhor era ter uma filha mulher e ser Ana Paula, eu vou ser a Ana Paula que o senhor tanto quis. E como que é a sua relação hoje com a sua família? A minha relação hoje com a minha família é maravilhosa. Eu me dou muito bem com meu irmão, me dou muito bem com minhas tias, parte da minha mãe, com minhas tias, parte do meu pai, com a minha mãe. Hoje eles não são casados, ficaram casados 15 anos, hoje são separados, mas ainda se falam, são amigos. E eu me dou muito bem com eles, isso é muito importante. Eu acho que quando a gente tem uma base familiar dentro de casa, uma estrutura familiar muito boa, e tem eles que te apoiam, né? O resto a gente vai encarando de cara, né? A gente leva assim na brincadeira. Apesar de ser um preconceito muito chato das pessoas, de encarar a população, porque eles não são obrigados a nos aceitar. Porque eu mesmo sendo trans, tem muitas coisas que eu vejo e eu não aceito, mas eu respeito. Então eu gostaria que vocês nos respeitassem. Isso é muito importante, o respeito ao ser humano acima de tudo. O Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de assassinatos homofóbicos. E a cada dia um cidadão é morto. Por causa da sua orientação sexual? E assim a gente encerra o BC Comunidade desta semana. Até o próximo programa. Tchau!
Acredita que juntos somos mais fortes. E que podemos dar um basta na violência. E construir um futuro melhor. Para todos nós. Não fique calado diante da homofobia. Se um de nós não tem direitos civis, então nenhum de nós tem direitos civis. Só é bom para um. Quando é bom para todos. SEDES, sua voz na luta contra o preconceito.